Olha só, na aula passada a gente falou sobre gravitação, né? Falamos aí da parte, a gente viu aquele vídeo que mostrava um pouco a parte histórica, né? Depois a gente falou de forma mais matemática da lei da gravitação universal, né? De Newton. Depois falamos das leis de Kepler. Só que a gente falou só das três leis. Na verdade, essas três leis, elas não são leis no sentido assim que a gente costuma chamar uma lei física de um princípio, né? Como as leis da dinâmica, como as leis de conservação. As leis de Kepler, elas não são leis, digamos assim, originais. Elas já são uma consequência de outras coisas. A segunda lei de Kepler, a lei das áreas, a gente viu na aula passada, ela é uma consequência da conservação do momento angular. Né? Hoje a gente vai ver a terceira lei de Kepler, que é a chamada também lei dos períodos, que nada mais é também do que a consequência da aplicação da lei da gravitação. Vamos ver então, vamos lá. Então a terceira lei de Kepler, ou lei dos períodos, é o seguinte, ó. Digamos então que você tem um planeta qualquer, a Terra, vamos lá, e uma certa massa a uma distância r desse planeta, né? Digamos que esse sistema, digamos que isso aqui seja o Sol e a Terra. A Terra orbitando em volta do Sol. Vamos considerar o Sol como parado, só rodando em torno do próprio centro dele, do eixo dele, né? Mas não tem órbita. É uma aproximação aí que a gente vai fazer. Então, ora, eu sei que essas duas massas, uma atrai a outra. Né? De modo que na massa maior a força aponta no sentido horizontal para a direita, né? No sentido radial, de unir as duas, e para a massa menor a força de atração gravitacional aponta nesse sentido. Se esse planeta, pequenininho aqui, consegue manter a órbita dele em torno do Sol enquanto gira, o que eu posso dizer a respeito dessa força F? É a força de atração, mas que particularidade ela tem? Ela funciona como força centrípeta, para poder manter aquela massinha M em órbita. Então é isso que eu vou considerar. Eu vou dizer que a força F, ela faz papel de força centrípeta. Ora, mas a força F é a força de atração gravitacional, que é dada por G, Mzão, sobre R ao quadrado, igual a... Vou chamar um R aqui, só para ficar igual ao material, eu acho que ele chama R maiúsculo. Isso é indiferente, né? Certo? Igual a força centrípeta. mv2 sobre R. M é a massinha de quem está girando, né? De quem está na trajetória circular ou elíptica, que no caso é o planeta de massinha M. Então eu posso arrumar isso daqui melhor e dizer que Gm sobre R é igual a V2, né? Para cá. Vou fazer assim. Gm sobre R é igual a V ao quadrado. Mas o V tem relação com a velocidade de rotação, né? Posso escrever esse V como ômega R. Como está o quadrado? Ômega 2 R2. Posso arrumar isso aqui melhor assim ainda, ó. Ômega ao quadrado é igual a Gm sobre R ao cubo. Só que a gente está falando da terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. Né? A lei dos períodos, então, provavelmente é porque tem um período na fórmula. O que você acha que a gente deve fazer? Qual é a sugestão que vocês me dão para que o período apareça lá naquela equação? Substituir quem pelo quê? Ômega por... O que é ômega? Velocidade de rotação, ou seja, espaço pelo tempo, né? Então o que eu posso substituir esse ômega por quem? Ômega eu posso substituir por 2π sobre o período, né? Ou seja, quando ele completa 2π, o tempo que passou é chamado de período, de uma volta. Então eu vou jogar isso lá dentro e vai ficar assim, ó. Só que tá ao quadrado, né? O ômega, então vai ficar 4π ao quadrado sobre t ao quadrado igual a Gm sobre R ao cubo. Ou seja, eu posso reescrever isso daqui como T2 sobre R3. T2 sobre R3 vai ser igual a
4π² sobre GN. Essa, na verdade, é a terceira lei de Kepler. O que diz a terceira lei de Kepler? Bom, lá no colégio, se o professor tiver falado de gravitação, certamente sim. Você lembra da terceira lei de Kepler, que diz o quê? Qual era o enunciado da terceira lei de Kepler? Que o quadrado do período sobre o cubo da distância é uma constante, né? Ou seja, que o quadrado do período é igual a uma constante vezes o cubo da distância. É exatamente isso que está mostrando o que a gente fez aqui, né? Ó, o quadrado do período sobre o cubo da distância é uma constante, onde 4π são constantes, G é a constante de gravitação e N é a massa do atrator, no caso o Sol, né? No nosso exemplo, Sol, planeta. Então, mas a terceira lei de Kepler, perceba, ela na verdade, como eu tinha dito, ela só é uma aplicação da lei da gravitação universal, né? Você só está fazendo, de onde é que ela partiu? Do fato de que a força gravitacional está fazendo o papel de força centrípeta. Certo? Então, claro que isso aqui depende, por exemplo, você diz assim, para o planeta Terra, né? Se você estiver falando da questão da Terra, interação Terra-Lua, certo? Essa massa seria a massa da Terra, né? Esse período seria o período que a Lua gasta para fazer uma volta em torno da Terra. É lógico que se você mudar o sistema, se agora for o sistema sei lá, Terra-Sol, já são outros dados, né? Porque a massa agora entra a massa do Sol e não a massa da Terra. Mas, ainda assim, para aquele sistema isso é uma constante. São constantes diferentes para cada sistema que você vai trabalhar. Mas dentro daquele sistema esse valor é uma constante. Certo? A questão 15 da lista de vocês, ela o desenvolvimento é bem parecido com isso daí. A diferença, ele pede o período. Basicamente isso, né? Porque está aqui o período, ó. Só que ele pede para você mostrar que ele tem a ver com a densidade. A grande diferença é porque essa massa aqui, ó, você vai escrever em termos de densidade volumétrica, né? Que isso aí deve ser um planeta, você vai considerar que é uma esfera, né? Aí você vai escrever a massa como sendo a densidade vezes 4/3 de πr², volume. Mas é basicamente isso a questão 15 da lista, é mostrar a terceira lei de Kepler, né? E só encontrar a velocidade, o período. É o período da velocidade? O período. Pronto, mas aí você sai dali, ó, só substitui a massa em função da densidade, certo? Questão 1 da lista 12 diz assim, ó, pronto, bora. Uma massa mzão é dividida em duas partes, mzão menos mzinho e mzinho. Então você tinha uma massa mzão que você retirou uma parte dela. Então agora você tem dois corpos, um de massa mzinho e outro mzão menos mzinho, que foi o que você retirou, né? Que são em seguida separadas por uma certa distância. Qual é a razão, mzinho sobre mzão, que maximiza o módulo da força gravitacional entre as partes? Então você tinha uma massa mzão, aí você tirou uma parte dela. Pronto, isso aqui. Agora você tem a massa mzinho e a massa mzão menos mzinho. Aí você vai separá-las de uma distância r, qualquer aí. Você quer saber qual é a razão entre as massas que torna essa força de atração máxima. Então vamos lá. Eu sei que a força de atração entre as duas partes qual é? F igual a G, uma massa mzinho e a outra mzão menos mzinho sobre r², que é a distância entre elas, né? Eu quero o quê? Eu quero saber qual é a razão entre as massas que maximiza a força F, né? Ora, se eu quero maximizar a força F, é porque eu estou dizendo que ela não vai mais crescer, ela já atingiu o seu valor máximo, né? Se ela já atingiu o seu valor máximo, é porque a curva dela certamente não ascende mais, não cresce mais, né? Não é mais ascendente, porque ela já está no máximo. Então, se eu traçar uma reta tangente àquele máximo, essa reta tem que ser o quê? Horizontal. Significa o quê? Que quando é que uma força, matematicamente falando, qual é a condição que essa força tem, aliás, qual é a condição que eu tenho que obedecer para que essa força seja máxima? F é máximo se a derivada dela com relação à variável que eu estou mexendo, que é a massa, for zero. Justamente porque se ela é máxima,
né? Imagine aqui uma parábola. Qual é o ponto máximo dela? É esse. Qual é a derivada dessa função nesse ponto? Zero, porque uma reta que passa tangente a esse ponto tem que ser horizontal. Mínimo, uma função mínima. Pronto, eu estou aqui no mínimo dela. Esse ponto é o mínimo dela. Por quê? Porque aqui na derivada vai ser nula, né? Então, vou fazer aquela derivada com relação a MC, zero. Ora, G é constante, R não está variando com a massa. Então, também é constante para essa situação. Eu preciso derivar quem, então? Eu preciso fazer ddm igual a zero da função que depende, né, da massa. Ou seja, de mzão, mzinho, menos mzinho ao quadrado. Essa derivada tem que ser zero. Então, quem é essa derivada? Olha para cá, volta para cá. dmzão, mzinho, dm, mzão, menos 2m igual a zero. Então, essa razão é quanto? Mzinho sobre mzão é o meio, né? Pronto, ele quer a razão entre as massas. Certo? Tá bom? Então, maximizar a função. Na verdade, são duas condições. Vocês já viram isso daí, né? Quais são as condições que eu tenho que fazer para achar o máximo? A derivada primeira ser zero, né? Na verdade, a gente só usa a derivada primeira porque é só o que importa pra gente. A gente não quer saber outras... Pra gente basta isso daí, já resolve, né? Então, isso. A questão 5 diz assim, ó. A figura mostra, vamos lá? A figura, ó, mostra uma cavidade esférica no interior de uma esfera de chumbo de raio 4 centímetros. Um raio igual a 4 centímetros. A superfície da cavidade passa pelo centro da esfera e toca, entre aspas, né, porque aqui não tem nada, mas tocaria o lado direito da esfera. Ou seja, ela ocupa todo o lado direito da esfera, né? Ele fala assim, ó. A massa da esfera, antes da cavidade ser aberta, era 2,95 kg. Essa era a massa da esfera, 2,95, antes de você retirar, de fazer esse buraco dentro dela. Com que força gravitacional a esfera de chumbo, com a cavidade, atrai uma pequena esfera de massa mzinho igual a 0,431 kg, que se encontra a uma distância de 9 centímetros, D igual a 9 centímetros, do centro da esfera de chumbo, sobre a reta que liga o centro das esferas e da cavidade. Então vamos lá. Bom, essa questão tem mais de uma maneira de você resolver, como quase todas, na verdade, né? Duas delas são bem parecidas, que foi o que eu percebi que a maioria das pessoas seguiu. Qual é uma das ideias que você pode seguir? Que não é a que eu vou fazer, mas que está correta. É você fazer o quê? Bom, o que você tem aqui? Você agora não tem mais essa massa 2,95 atraindo a massinha M. Porque você tirou uma parte dessa massa, né? Então, uma ideia é você calcular qual é a massa dessa nova figura, né, comparando as densidades, ou fazendo uma regrinha de 3 entre as massas e os volumes. E aí tá certo, você vai descobrir quem é a massa dessa nova figura, vai aplicar a lei da gravitação universal. G, a nova massa, a massinha mzinho, sobre a distância ao quadrado. Só que essa distância, que distância é essa? É a distância entre os centros de massa dos corpos. Essa massinha M, como ele não deu raio, é porque ela é um ponto. Mas essa figura aqui tem dimensão, tem um raio. Então você não pode, se você fizer o cálculo da nova massa aqui, você não pode colocar a distância como D. Por quê? Porque a distância não é mais D. O centro de massa dessa nova figura aqui, da esfera com buraco, continua aqui. Está onde? Para a direita ou para a esquerda? Então ele está bem por aqui, ó. Andou para cá. Em algum ponto por aqui, né? Entre 0 e menos R, digamos assim. Como é que você vai fazer? Calcular o novo centro de massa. E botar a nova distância, que é D mais uma fração do raio. É uma ideia. A outra ideia é você, que na verdade só é a maneira de fazer diferente, mas é a mesma ideia, é você fazer o quê? Você dizer que essa massa, ela está sujeita a uma força resultante, que é igual a quem? É igual à força antiga da bola cheia, menos a força que esse buraquinho faria se ele fosse uma massa. Ou seja, você pode dizer, você vai interpretar esse buraco
como sendo uma ausência de massa, ou uma massa negativa. E dizer que, se houvesse só a esfera cheia, essa massinha seria atraída para ela com uma força que seria a força da esfera. Só que, além disso, tem um buraco, que é como se fosse uma massa negativa. Ou seja, é como se ele repelisse essa bolinha pequena e você vai calcular essa força desse buraco. É fácil fazer isso, certo? Ou ainda uma terceira ideia seria você dizer, bom, então eu vou pegar essa esfera aqui, esse buraco é equivalente a eu pegar uma bolinha com esse raiozinho e botar bem para o outro lado. Concorda? É como se eu estivesse fazendo, atraindo um pouco para o outro lado a massinha M, mesma coisa. Então vamos fazer isso. Quem seria a força resultante? Seria FE menos FB, a força da esfera menos a força do buraco. Certo? Então bora lá. F é igual à força que a esfera faz, a esfera cheia. Então seria G, Mzão da esfera vezes Mzinho, sobre, calculando a esfera cheia, que seria a distância? D, D ao quadrado. Menos G, massa do buraco, Mzinho, calculando só o buraco, quem é a distância? Vamos falar em literal. D menos o raiozinho. Quanto é esse raiozinho? R sobre 2. Então pronto. Essa distância seria D menos R sobre 2 ao quadrado. Né? Nós temos D, nós temos R, nós temos Mzinho e a massa da esfera. Falta achar a massa do buraco. Como é que eu acho a massa do buraco? Ora, uma regrinha de 3. Ou usando a definição de densidade. A esfera cheia é feita de chumbo. Então o buraco é o quê? É a retirada do chumbo. Não é isso? Então eu posso dizer que a densidade da esfera é a mesma densidade do buraco. Quem é a densidade da esfera? É a massa total sobre o volume da esfera. 4/3 de πr ao cubo. Quem é a densidade do buraco? É a massa do buraco sobre o volume do buraco. 4/3 de π, o raio do buraco é a metade do raio da esfera. Então aqui vai embora, aqui também. Sobra o quê? Que a massa do buraco é a massa da esfera. É 1/8, né? Pronto, a massa do buraco, ó, é a massa da esfera sobre 8. Pronto, então você tem tudo. Tem a massa da esfera, do buraco, a massinha M, as distâncias e o R. Joga lá e vai achar que essa força é igual a 8,31 vezes 10 a menos 9 newtons. Se você fizesse, cuidado porque às vezes, aqui eu não fiz o cálculo, desconsiderando o buraco. Às vezes, por exemplo, tem questões aí que as massas são tão grandes, né? 10 a 24, 10 a, sei lá, a ordem de magnitude é tão grande que se você deixar de fazer por exemplo, se você deixasse, em alguns casos, quando você deixa de achar o novo centro de massa aqui e usa como centro de massa antigo, às vezes não dá uma diferença grande na resposta. Às vezes você aproxima e dá próximo do gabarito, mas está errado, né? Não é porque deu a resposta próxima do gabarito que está certo, tem que ter esse cuidado. Não é só conferir o gabarito, é ver se o que você fez está correto, certo? Vou explicar de novo qual parte? Aqui? Pronto. Aqui, na verdade, é porque eu estou considerando que esse buraco é uma massa negativa. Eu estou dizendo assim, se eu tivesse só a esfera cheia e a bolinha, quem seria a força de atração gravitacional? Seria F igual a G, a massa desse todo, vezes a massa desse todo, sobre a distância entre eles ao quadrado, né? Só que eu fiz um buraco. Então agora esse aqui não está mais sofrendo a força toda. Ele está sofrendo a força toda, mas eu tenho que retirar a força que esse buraco faz, concorda? Porque esse buraco não tá, ele não tem massa, né? É isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo que a força resultante é a força da esfera toda, menos a que a massa desse buraco faria se ele existisse, né? Estão separadas por uma distância de 10 a 10 metros. Então, a distância que separa as duas estrelas é 10 a 10 metros. Ambas têm massa igual a 10 a 30 kg. M igual a 10 a 30 kg. E raio 10 a 5 metros. Raio igual a 10 a 5 metros.
elas se encontram inicialmente em repouso relativo. Com que velocidades estarão se movendo em relação a este referencial em repouso? Item A, quando a distância entre elas for a metade da distância inicial. Então, preste atenção que esse tipo de questão, a maioria das questões, na verdade, eles já dão uma pista de como você vai resolver no enunciado. Se você prestar atenção, você percebe isso. Ele está dizendo assim, ó, você tem duas estrelas de nêutrons separadas por uma distância d. Certo? Essa é a distância d. Em algum momento, por algum motivo, elas vão começar a se aproximar uma da outra por conta da atração gravitacional que uma exerce sobre a outra. Né? Ele quer saber, elas vão começar a se mover, vão ter velocidade. A pergunta é, qual é a velocidade que elas vão ter no momento em que a distância de separação for a metade da distância original? Ou seja, cada uma caminhou de modo que agora a distância que separa as duas é d sobre 2. Então esse é um tipo de questão clara, tem várias maneiras de você resolver. Você pode, por exemplo, calcular, dizer que a força resultante é a atração, calcular a aceleração. Com a aceleração você calcula a velocidade, é uma ideia. Né? Parar uma das estrelas e só mover a outra é uma ideia. Mas dá um pouquinho de trabalho. Tem uma maneira mais simples, que é isso que eu disse, é a cara de questão desse tipo. Quando a questão tem um antes e um depois, procure alguma conservação, porque certamente é isso que ele está dizendo para você, quando a questão tem um antes e um depois. No caso aí vai haver conservação de energia, né? Porque... Nessa questão da aceleração aí, a aceleração não varia, não? A aceleração varia porque a distância varia. Mas não dá pra fazer. Teria que usar a aceleração como uma integral, em vez de fazer... Mas dá para fazer. Certo? Então aí é melhor você usar a conservação de energia, né? Vamos fazer isso, vamos lá. Pronto. Então a energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final. Quem é a energia mecânica do sistema inicial? A energia potencial, U inicial. E no final, e a energia cinética mais a potencial, né? Pronto. Opa, cai. Quem é a energia potencial inicial? É menos G. As duas massas são iguais, né? Eu chamei de emissão ao quadrado, sobre D. Isso vai ser igual. A energia potencial final é menos G, emissão sobre D sobre 2, mais, quem é a energia cinética? Quantas massas se movem? As duas. Então, a energia cinética das duas. Como as massas são iguais, é 2 vezes a energia cinética de uma. Então, vai ficar 1 sobre 2, 2m, V ao quadrado. Então, aqui, ó, vai ficar simplesmente, uma massa vai embora aqui. Aqui, quando eu passar para lá, isso aqui vai ficar 2gm sobre D. Quando eu for para lá, 2 positivo e aqui negativo, vai ficar só gm. Então, vai ficar gm ao quadrado sobre D. Isso é igual a... Pronto, já é a velocidade, a raiz disso aqui, né? Pronto, vou botar assim. Não, porque é energia. Contou só um. Raiz de GMD. Pronto. Essa é a velocidade. Aí você substitui aí, eu não sei se é literal que ele quer. Não, mas só substituir os valores. O item A. O item B, ele pede as velocidades quando as estrelas estiverem na iminência de colidir. Então a situação inicial é a mesma, mas a situação final, quem é? Iminência de colisão, elas estão bem próximas uma da outra, quase colidindo. Quem é a distância que separa as duas agora? 2R, né? Eu chamei R1, 2R1. Então você vai fazer a mesma coisa, só que a energia potencial final é sobre 2R. Então vai ficar, ó, a energia inicial vai ficar menos G, a mesma, né? Emissão ao quadrado sobre D. E a energia final, menos G, emissão ao quadrado sobre 2R, mais M, ou 2M, V2 sobre 2. Ou seja, vai ficar, V vai ser a raiz de M aqui vai embora, G
Vou botar o G, M, em evidência, vai ficar, esse vai para lá positivo, 1 sobre 2R, menos 1 sobre D. Pronto. Raiz disso. Essa é a velocidade, né? Deve ser maior, né? Deve ser maior que o item anterior. Por quê? Porque eles estão parados, começam a acelerar, então quando anda mais, acelerou mais, né? O item B, não sei, vamos ver o que o gabarito. É maior, né? O item A é 82 km por segundo e o item B é 1,8 vezes 10 a 4 km por segundo. Bem maior, né? Tem que como tinha. Pronto, vamos lá. Essa é a questão 9, né? Ela diz assim, a figura seguinte, essa de cima, mostra uma partícula A que pode ser deslocada ao longo de um eixo Y desde uma distância infinita até a origem. A origem está localizada no ponto médio entre as partículas B e C, que têm massas iguais. E o eixo Y é perpendicular à reta que liga as partículas. Então, a primeira coisa que ele falou é essas massas são iguais, M e N. A distância D entre as duas, esse Dzinho aqui, ó, vou botar aqui para cima, certo? É 0,3057 metros. Aí ele fala, a figura abaixo, o gráfico aqui, mostra a energia potencial U do sistema de 3 partículas em função da posição Y da partícula A. Na verdade, a curva se estende indefinidamente para a direita e tende assintoticamente para um valor de menos 2,7, ou seja, U vai tender a menos 2,7 vezes 10 a menos 11 joules, quando o Y tende a infinito. Quando o Y tende a infinito. Isso, claro, não está mostrado no gráfico, porque a gente não pode fazer o gráfico até o infinito, né? Está afirmando isso. Ele quer saber qual é a massa das partículas B e C e da partícula A. Então, ele quer que a gente ache as massas. Esse é outro tipo de questão que, como quase todas, o desenvolvimento está mostrado no próprio enunciado. Como é que você enxerga isso? Está aqui a questão. Quais são os dados que a questão te dá? A questão te dá um gráfico de quem contra quem? Da energia potencial do sistema contra Y. Então, ele está dizendo assim, calcule a energia potencial do sistema em relação a Y. Né? Aí depois você vai, o valor que você obter, você vai procurar no gráfico. Vamos fazer isso. Vamos calcular a energia potencial do sistema. Esse sistema é composto de 3 corpos. Ou seja, quantas energias eu vou ter aí? A energia potencial, como é que eu calculo? Se eu fosse colocar aqui, seria quem? A energia potencial entre A e B, mais a energia potencial entre A e C, mais a energia potencial entre B e C. Né? Quem seriam essas energias? Bom, a energia entre A e B seria menos G, massa de A, chamar de M', massa de B, M, sobre quem é a distância que separa essas duas massas? É a hipotenusa desse triângulo aqui, né? X. Certo? X. Mais, menos, a energia potencial entre A e C. Quem é? A mesma coisa, porque a distância é a mesma, né? Então, vou logo botar aqui, ó, U igual a menos 2, G, sobre X. Menos quem é a energia entre B e C? G, M vezes M, sobre D, sobre 2D. Né? A distância que separa B e C é 2D. Certo? Aí, vamos lá. Quem é esse X? O gráfico me deu o quê? É U contra quem? Y. Então, o que eu faço com aquele X? Quem é aquele X? Raiz de Dzão ao quadrado mais Y ao quadrado, né? Se o gráfico me deu U contra Y, eu tenho que ter Y aqui em algum lugar. E eu não tenho, eu tenho X. Mas X ele não me deu. X é a hipotenusa desse triângulo. Um dos catetos dele é o Y. Quem eu quero. Então, eu vou escrever U como sendo menos 2G, M', sobre raiz quadrada de D2 mais Y ao quadrado. Isso menos G, M quadrado, sobre 2D. E agora? Qual a ideia? Aí eu tenho uma função U contra Y. E eu tenho um gráfico de U contra Y. Então, eu vou pegar um dado do gráfico e jogar aqui dentro.
Né? Um dos dados ele já me deu. Ele disse assim, ó, quando y for infinito, o u vai assumir esse valor. O que acontece quando y for infinito aqui na nossa função? O primeiro termo zero. Só sobra o u, que vai ser. Então, se y for, né, tender a infinito, u vai ser menos 2,7 vezes 10 a menos 11. O primeiro termo zero. E o segundo termo vai ser menos g. M ao quadrado, que é quem eu quero, sobre 2 vezes D, que eu tenho. Pronto. É só fazer a conta. Quanto é que dá esse Mzinho? Tudo bem. 495. 0,5 quase, né? Quilogramos. Certo? Tá certo. No infinito, a força gravitacional é zero e a energia também. Todas as duas. Porque as duas dependem do raio, né? Da distância. Então, quando a distância é infinita, a força depende inversamente da distância. Então, se a distância é infinita, elas vão a zero. Certo? Aí, só achei a massa M. Para achar a massa M', o que eu faço? Vou agora ao gráfico, consultar algum valor combinando com o y, né? Tem vários valores que você pode consultar. Vamos facilitar a nossa vida, né? Vamos usar y igual a zero, né? Então, se y for zero, se y for igual a zero, quem vai ser a energia U? Olha para o gráfico. Menos 3. Aí você dá para ver no gráfico que cada tracinho desse é 2, né? 2, 4, 6, 8, 10. Então, aqui 2, 4, está entre o 4 e o 6. Então, menos 3,5 vezes 10 a menos 10, isso é o U. Igual a, se o Y for zero, aqui embaixo fica só D. Então, vai ser menos 2G, M', quem eu quero, vezes M eu já tenho, sobre D, 0,3057, isso menos, vou botar lá aqui embaixo, tá? G, o segundo termo aqui, ó, vezes 0,495 ao quadrado sobre 2D. 2 vezes 0,3057. Daí você acha M' igual a quanto? 1,5 kg. Certo? Então, a questão tem um gráfico, que você vai precisar usar esse gráfico. Então, você vai tentar chegar nesse gráfico. Quer dizer, chegar em alguma coisa que dê para usar esse gráfico, certo? No caso, uma função. Né? 3 estrelas iguais de massa M formam um triângulo equilátero que gira em torno do centro, enquanto as estrelas se movem ao longo de uma mesma circunferência. O lado do triângulo possui comprimento L. Qual é a velocidade das estrelas? Então, presta atenção. Ó. Você tem 3 estrelas que elas estão dispostas nos vértices de um triângulo equilátero. Né? Então, está aqui uma estrela, está aqui a outra e está aqui a outra. Elas têm mesma massa, certo? Esse triângulo é equilátero, o lado L. Aí elas estão girando, né? Isso é o sistema, está girando. Então, se elas estão girando aqui, ó, elas estão aqui formando uma trajetória circular. Né? Então, aqui elas têm uma trajetória circular, certo? Elas estão nessa trajetória circular por conta da interação de uma com as outras duas, de cada uma com as outras, que faz o sistema permanecer em equilíbrio, concorda? Vamos ver como é que é essa interação. Bom, todas 3 têm massa, então elas se atraem mutuamente, né? A bolinha 1, a estrela 1 é atraída pela 2 e pela 3, a 2 pela 1 e pela 3 e a 3 pela 1 e pela 2. Então, vamos representar isso aí graficamente. Essa aqui, ó, a estrela 1 está sujeita à atração da força 2 e está sujeita à atração gravitacional da força da estrela 3. Da mesma forma, todas as outras, ó. Todas estão sujeitas à ação de 2 forças. De modo que se eu decompuser essas forças para achar a resultante, isso me daria uma força resultante aqui assim, ó. Para esta, aqui para esta e aqui para esta.
né? Quem seria essa força resultante? Como é que eu determinaria essa força resultante? Bom, você concorda comigo que a força resultante é essa componente aqui, cosseno de θ, mais esta outra cosseno de θ? Ou seja, é 2 vezes F, a força resultante é 2 vezes F, cosseno de θ. Posso. É o triângulo equilátero, né? Deixa eu botar aqui só uma. Vem aqui, ó, só uma. Essa daqui está sendo atraída pela outra que está aqui e por essa outra que está aqui, concorda? Então, o esquema de forças é esse, ó. Certo? Aí, como elas não estão no mesmo sentido, eu vou precisar decompor para poder achar a resultante. Se eu decompuser essa força, ela vai ter um componente para cá e um componente para cá. Essa outra tem um componente para cá e uma para cá. As componentes horizontais vão se equilibrar. A resultante vai ser só para baixo, que é 2 vezes, como elas são iguais, né? 2F. Só que quem é esse F? É esse aqui tem 30, né? Porque o triângulo é equilátero, 60. Então vai ser 2 vezes F cosseno de 30. Vamos lá. F é quem? Quem é o módulo de F? Quem é o módulo de F? Que força F é essa? É a força gravitacional. G, vezes as massas são iguais, ele chamou de emissão, ao quadrado, sobre quem é a distância entre elas? L ao quadrado, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Pronto, essa é a força resultante, né? Só que ele não quer a força resultante, ele quer o quê? Ele quer a velocidade, né? Ora, mas essa força resultante, vocês já estão vendo, alguém até já mencionou, ela faz papel de força centrípeta. É só por causa disso aí que o sistema é mantido nessa configuração e gira. Então, a força resultante faz papel de força centrípeta. Ora, vou dizer então que a força resultante, raiz de 3, G, M ao quadrado, sobre L ao quadrado, vai ser igual à força centrípeta. Quem é a força centrípeta? M, V ao quadrado, sobre quem? Sobre L? Sobre o raio da circunferência, exatamente. Quem é o raio da circunferência? Não é L, né? Vamos descobrir quem é o raio da circunferência. O centro da circunferência está bem por aqui, ó. Então, o raio da circunferência é isso aqui, ó. Não é a metade. Pois é. Não é a metade porque não coincide com a metade do triângulo. Meu desenho está mal feito e parece isso, mas não é, né? Então, vamos lá. Bom, eu sei que aqui, ó, eu posso passar aqui uma altura do triângulo. Isso aqui, essa reta em preto é quem? É o raio. Esse ângulo aqui é quanto? 30. E esse cateto aqui para baixo aqui é quem? L sobre 2 ou L cosseno, né? Ou seja, eu descubro o raio se eu fizer, por exemplo, o cosseno de 30 é quem? L sobre 2 sobre R, né? Cosseno de 30, ó. Cosseno de 30 é igual a L sobre 2 sobre R. Então pronto, daí eu posso descobrir quem é o R, né? O R vai ser igual a L sobre 2 sobre raiz de 3 sobre 2. Né? Ou seja, quem é o R? É L sobre raiz de 3. Aí é só jogar lá. Quer terminar a questão. Vai ficar assim, ó. Raiz de 3. Essa massa aqui vai embora uma com a outra, né? Vezes. Vamos logo botar o V, ele quer o V. Então, o V vai ser a raiz de 3GMR. Raiz de 3GM. L sobre raiz de 3, que é o R, sobre, ó, L ao quadrado, né? Tá certo isso? Tá. 3R, M, pronto. Oi? Dá pra cancelar. Aqui o raiz de 3 com raiz de 3, aqui um L com um L. Vou passar pra cá pra não apagar, quem quiser copiar. Vai ficar assim, ó, V, raiz de GM sobre L, né? Raiz de GM sobre L. Oi. Me chamou? Certo? O gabarito tá... É literal mesmo. G, raiz de GM sobre L. Oi.
Não? Então pronto, já são 20 para as 3, não dá mais. A outra, uma questão que a gente não fez, mas que no começo da aula eu falei, que é o desenvolvimento parecido com esse, ó, que é a questão 15. Só que aí, em vez de deixar V, você vai escrever como ômega. E depois vai substituir o ômega pelo 2π sobre o período. Que ele quer o período. Certo? Tá bom? A 15.